Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e hoje nós vamos falar um pouco sobre essas duas saídas, duas ausências que nós sentimos no jogo contra o América e que possivelmente seguirão como ausências aí para sempre ou até a volta deles, que são o Caio Jorge e o Luan Pérez. O Caio Jorge, como vocês já devem saber, ele terminou o período em que ele é, teria aqueles 6 meses antes do final do contrato, né? Então ele já está nesse período em que ele pode assinar um pré-contrato a qualquer momento e dali sair de graça do clube. Então ele já poderia, por exemplo, assinar com o clube da Europa. Segundo o presidente, ele não pode assinar com o clube do Brasil por causa de uma regulação específica que existe da CBF, não da FIFA, mas que ele poderia assinar com algum clube do exterior já e aí não ter que pagar nenhuma multa rescisória e sair de graça. E o Luan Pérez, segundo Lucas Mussetti e alguns outros veículos, já se despediu dos colegas, já não foi para o jogo contra o América e já está também negociado e vendo mudança lá para a França para ir jogar com São Paulo lá no Olympique de Marseille, com valores aí próximo dos 6,5 milhões de euros, dizem, que é abaixo do que saiu o Veríssimo. Então, algo que acaba frustrando muito aí os torcedores do Santos que esperavam uma negociação melhor, que desse mais dinheiro, já que, enfim, o clube não parece estar tão no caos financeiro que estava quando vendeu o Veríssimo antes. E, e aí um pouco disso, desse reflexo desses jogadores, foi o que a gente viu no América, no jogo contra o América, em que o Santos tentou outras opções e aí a gente pode discutir se eles foram bem ou não, mas fato é que nós perdemos para o América. Então, já começamos aí num mundo em que o Santos não tem nem Luan Pérez e nem Caio Jorge. Lembrando que existe uma dificuldade grande, né? O time alterar peças que são fundamentais para a equipe do Santos, né? O Luan Pérez é talvez o principal destaque da defesa do Santos. A gente tem dois bons goleiros, no nível excelente de John e João Paulo, eles sempre se destacam, salvam o Santos em vários momentos, mas o Luan Pérez traz uma segurança na zaga absurda, tem qualidade para saída de bola, sabe bater na bola, sabe enxergar o jogo, tem qualidade para driblar, por conta de também atuar como lateral esquerdo. Então, assim, é um jogador que está um pouco acima da média. Então, o Santos fez uma baita negociação quando conseguiu fazer essa contratação do Luan Pérez, né, garantir a sequência do Luan Pérez no time. Mas agora a gente, assim, não tem muito como lutar contra a vontade do jogador, sabe? Beleza, o jogador tem contrato, o passe é do Santos, tudo mais. Lembrando que passe não existe mais, né? A gente fala passe assim, porque a gente é das antigas e existiu passe. Mas ele tem contrato válido com o Santos ainda, só que a gente tem que entender que o jogador ele tem os seus momentos, as suas necessidades e vontades. O Luan Pérez veio da Europa, ele veio do Clube Bruges da Bélgica, e atuou pelo Santos, se destacou e está tendo uma segunda oportunidade de ir para a Europa. E eu acredito que se isso é um desejo do jogador, jogar, e agora numa liga que é ainda maior do que a liga anterior que ele jogava, né, jogar na França. A França é um dos 5 grandes campeonatos europeus. E a Bélgica seria um segundo escalão, assim, em termos de competitividade do campeonato, não do nível dos jogadores, que a gente sabe que a tal geração belga é muito boa, né? A safra de jogadores assim que vem numa sequência tem bastante qualidade. Mas o desejo do jogador, se ele é concreto e se os valores também são muito bons para esse jogador, que ele fala, cara, eu tenho que aproveitar essa oportunidade porque vai mudar a minha vida e da minha família, a gente fica assim, eu não vou dizer de mãos atadas, mas o Santos começa a ter limitações do que pode fazer ou não com esse jogador. Porque ele também não vai querer ter um jogador insatisfeito no elenco, porque acarreta em muitos problemas ter um jogador insatisfeito. Ele não vai jogar mais tão bem quanto ele vinha jogando, ele vai contaminar outros jogadores com o comportamento dele, com o sentimento ruim dele em relação ao time, porque dentro da equipe são relações humanas. O cara ele vai ter afinidade com outros jogadores, normalmente da mesma posição ou de posições próximas, que é com quem você treina mais, né? Então, quando tem treino específico para zagueiros, ele treina com o grupo de zagueiros. Então, ali dentro, ele já cria um ambiente onde as pessoas que defendem o lado do jogador, porque é o lado deles, né? Então, tipo assim, eu estou defendendo o meu amigo porque amanhã pode ser eu na mesma posição.
eles vão pegar esse lado dele e vão levar isso como comportamental. Então pode acabar gerando um problema muito grande comportamental para o grupo, pode ter várias coisas aí que podem pegar mais. O que a gente questiona é o valor dessa transação. Por quê? Quando o Santos vendeu o Veríssimo, o Santos quase não teve opção do que podia ou não fazer. O Veríssimo bateu o pé. Lembrem-se, o Veríssimo ficou alguns jogos sem jogar porque ele queria ser transferido. O Veríssimo estava batendo o pé de que agora ele ia embora. E o Santos conseguiu negociar. Lembrem-se que foi o Cuca que conversou com o Veríssimo, o Cuca que conseguiu fazer com que o Veríssimo ficasse um pouco mais tranquilo. O Veríssimo voltou para os jogos, acabou sendo fundamental. E no momento que ele estava com a cabeça na transferência, ele não jogou bem. Aí, a partir do momento que o Cuca tranquilizou ele, ele voltou a ser o Veríssimo que a gente conhecia, jogando super bem. E aí, o Santos não teve muita opção. O Santos falou, cara, a proposta que vier, a gente praticamente aceita. Lembre-se que o Santos quase fechou por uma proposta bem ruim, que ia pagar tudo parcelado, quebrado, estranho, e daí o Rueda assumiu, e o Rueda, quando fechou o negócio, ele conseguiu melhorar um pouco as condições de pagamento. Foi isso que aconteceu, então o Santos também. Só que hoje o Santos tem uma condição um pouquinho menos pior do que era na época do Veríssimo. A gente não tem transfer ban no momento, o Santos não tem dinheiro para investir, mas também não está tão desesperado quanto estava naquele momento. Ainda tem que pagar a DOI, ainda tem que pagar o Barcelona, tem que pagar as parcelas de todos os acordos que foram feitos e tem que pagar salário de funcionários e jogadores até o final do ano, sem jogos para ter renda de bilheteria. Então, assim, o cenário ele é ruim, mas não é tão ruim quanto já foi. Ele está, no momento, ainda ruim. Porém, a gente espera o quê? Que um jogador da qualidade do Luan Pérez pro elenco do Santos, que, na minha opinião, talvez seja o melhor jogador do Santos no momento, lembrando que o Marinho ainda não voltou a ser o rei da América, né? O Marinho está voltando a jogar bem, mas ainda não está naquela fase espetacular. Então, o Luan Pérez, para mim, é o melhor jogador. Então, se ele é o melhor jogador do Santos, a gente tem que pensar que ele deveria ser mais valorizado na hora de ser vendido. Então, quando noticiaram que o Olympique ia oferecer 8 milhões de euros pelo Luan Pérez, sendo que o Santos pagou lá atrás 3, eu falei, pô, bacana, valorização, e é um valor interessante, né? Se você pensar, daria cerca de 48 milhões, o Santos tem direito a 48, 68, 48, isso mesmo, né? 48 milhões de reais, e o Santos ficaria com 70% desses 48. Então fica assim um valor interessante, assim, já pagaria ali cerca de 4, 5 folhas salariais do total, não só dos jogadores, mas tudo, que praticamente fecha o ano. Sabe? Tipo, você fala, pô, fiz as contas, o Luan Pérez está indo e eu tô com as contas garantidas até o final do ano. Isso só me preocupar em pagar o que está fora, tipo, as negociações, tudo o resto. Então, e aí? Será que vale a pena a gente abrir mão do jogador tão importante por um valor que talvez não seja perto do ideal? Porque 6 milhões e meio para 8 para o cara que está pagando em euro é pouco, mas para o cara que está recebendo em real já é uma diferença muito grande. É uma diferença aí que vai estar em torno de 9 milhões de reais de 6,5 para 8. Então é pesado, não é uma coisa tão simples assim de pegar, de analisar. E o Fernando Diniz declarou que ele é totalmente contrário a essa saída do Luan Pérez. O Diniz falou: eu sempre fui contra, continuo sendo contra e vou ser contra. Por quê? O Luan Pérez é um homem de confiança do Diniz. E tá certíssimo o Diniz em confiar no Luan Pérez, porque o Luan Pérez está jogando muita bola e está sendo muito importante para o time do Santos e para a gente ver essa sequência, que o Santos teve uma sequência boa contra os 4 e agora já patinou aí contra adversários que eram um pouco mais acessíveis. Pois é. Na verdade, assim, a gente pode discutir muita coisa nisso, com esses vários tópicos, né? Acho que tem que lembrar mesmo que, da maneira como está o futebol hoje, o clube brasileiro já não consegue mais segurar o jogador, mesmo que queira e mesmo que tenha o direito de fazer isso. É interessante que o Santos, tipo, é aquela coisa, o Luan Pérez, quando assinou o contrato com o Santos, ele não tinha ninguém apontando uma arma na cabeça dele, obrigando ele a assinar o contrato. E o contrato está lá, tem a duração. Então, o Santos tem total direito de exigir a multa rescisória integral, o valor que seja mais alto do que esse. Mas nós caímos em tudo aquilo que o Carlos falou, né? De o jogador passa a jogar mais sem vontade, pede para não ser escalado, o que torna o clima bastante negativo. E o Diniz acabou contribuindo um pouco para essa climatização aí da saída do Luan Pérez, quando ele foi assim muito contra. E aí vai ter gente que vai falar que ele já foi insubordinado,
que ele está deixando um clima ruim com a diretoria. Eu, até por enquanto, assim, com pouco tempo de trabalho do Diniz, e até pelo perfil que ele teve nos outros clubes, assim, eu não acho que seja esse o caso. Falei no vídeo que ele colocou, né, finalmente ontem o Kaique, o Ângelo, o, o Moraes, que todo mundo estava pedindo, e eu pensava que não era o perfil dele fazer isso para poder calar os críticos, do tipo, ó, coloquei aí quem vocês queriam que eu colocasse, Santos perdeu de 2-0, viu como não era para ter colocado. Eu não acho que seja esse o perfil do Diniz. Então, da mesma forma, eu não acho que ele tenha falado isso para criar um clima ruim ou para demonstrar insubordinação, para contestar a diretoria. Eu até acho que não. Eu acho que ele está fazendo o papel dele, que é ser contra. O Luan Pérez está no direito dele de querer ir. A questão é que o Santos poderia ser um pouco mais assertivo na vontade de manter o jogador, mas é aquilo. O Santos, primeiro, precisa de dinheiro, vai acabar ganhando mais do que investiu no Luan Pérez. Então, sobre quase todos os aspectos, sucesso, né? Você conseguiu comprar por um preço e vender por um preço maior por um jogador de 26 anos também. É importante lembrar. O Luan Pérez não é um jogador da base do Santos. Ele é um desses achados que o Santos conseguiu, sabe Deus como, e que só está ali porque o Santos chegou na final da Libertadores. Vejam só como são as circunstâncias. Então, é uma final da Libertadores que está trazendo aí mais uns 2, 3 milhões de euros para o Santos. Então, eu acho que no fim das contas, ele vai acabar saindo mesmo. Enfim, eu já não imagino ele vestindo a camisa do Santos de novo. E aí a gente vai para a questão importante, que é o que fazer com a zaga sem Luan Pérez. Porque ontem nós já vimos o Kaique, que acabou sendo bastante criticado muito pelo segundo gol. Eu realmente não boto muito na conta dele, porque é um gol que, tudo bem, era ele contra o cara, meio que mano a mano, ele poderia ter ganhado na corrida, mas ele só tem 17 anos. Não é, a função dele não era estar lá naquele momento e o jogo já estava meio que perdido e indo para tudo ou nada, e acabou sendo um nada bem ruim mesmo. Mas nós temos o Kaique, nós temos o Alex, que nunca mais jogou, nós temos o Danilo Boza, que também é da direita, o Alex é o da esquerda, os outros dois são da direita. E aí o presidente já falou que na hora que ele quiser, existe a possibilidade de trazer o Wagner Leonardo, né? O conhecido Wagner Palha, que está lá no Náutico, líder da Série B, para voltar para o Santos, qualquer hora que ele quiser fazer isso. Então, eu particularmente acabo ficando um pouco mais tranquilo na questão de zaga, porque eu vejo nesse universo aí de jogadores possíveis do Santos uma facilidade um pouco maior de substituir o Luan Pérez na questão técnica, assim, acho que não exatamente a altura, mas sem ter muita perda. E aí a gente pode ir para o outro lado da questão, que é o Caio Jorge. Será que o Caio Jorge, que lembramos aí, ele continua com o contrato do Santos até o final do ano, mas fica aí livre para assinar com qualquer time europeu. Enfim, ele mesmo já disse por postura e por meio do seu advogado lá, pelo seu agente, que o desejo é não sair e deixar o Santos de mãos abanando. Então ele não quer que o Santos fique sem ganhar nada, o que parece ótimo e parece sincero, assim, não parece um discurso jogando para a torcida. Por outro lado, nós estamos aí nesses últimos 6 meses e nada aconteceu ainda. Difícil pensar nele mais para frente. Eu acho que agora que acabou esse período pré-final, últimos 6 meses, o Santos também não consegue mais vender ele diretamente. Teria que renovar. E a menos que ele mesmo realmente seja muito firme nessa convicção do tipo, eu só vou sair se o Santos receber, porque é a única possibilidade de o Santos ter algum tipo de direito no final das contas. Mas é um momento em que o Santos já não tem mais vontade, já não tem mais autoridade. Está na mão do jogador. Se ele quiser sair, assinar com qualquer outro time amanhã, ele assina. Se ele quiser que o Santos receba, é ele que vai decidir. Então, já não dá muito mais para contar com o Caio Jorge, acho que nem mentalmente, assim, né? Fica um pouco mais difícil. E aí, talvez o Caio Jorge, no nosso ambiente, seja um pouco mais difícil de substituir. Então, o que falar sobre essas situações? Caio Jorge é um desenho um pouquinho diferente, né? O Luan Pérez, a gente está vendo um time europeu procurando o Santos, oficializando uma proposta pelo Luan Pérez,
e essa proposta o Santos pode aceitar ou não aceitar ou negociar, né? Então, houve uma proposta de um clube turco pelo Jean Mota e o Santos recusou porque o valor era muito baixo. E segundo o presidente, o Rueda, ele falou que se o time turco chegasse pelo menos nesse valor, ele poderia começar a conversar. E o time turco disse, não, não podemos. Então, a negociação encerrou. Pode ser que o time venha, pode ser que o outro time venha, mas tanto faz. Com o Luan Pérez, o time veio, falou o valor, o Santos falou é pouco, nós queremos mais, e houve uma negociação e parece que está andando. Então parece que estão chegando aí num valor que não fica nem muito para um lado, nem muito para o outro. Pelo Luan Pérez, parece que já está tudo certo, que ele já se despediu dos colegas, que ele já está vendo os detalhes da mudança para a França. Então o Luan Pérez já está com a cabeça lá na França. Eu também acho que a gente não vê mais o Luan Pérez com a camisa do Santos, só na fotinha de despedida mesmo. E já o Caio Jorge, a situação é diferente por causa dessa questão contratual. Assim, a gente não precisa nem perder tempo falando que isso daí é um baita de um erro de diretorias passadas, que deixaram para renovar muito em cima da hora. Cara, quando você tem um jogador de uma certa qualidade, você não deixa para, tipo, paga para ver e vai renovar em cima da hora, porque o cara não renova. Você precisa renovar com antecedência. Até para você valorizar o jogador, para você mostrar para ele e falar, cara, a gente confia em você, estamos valorizando seu contrato, estamos valorizando seu trabalho. Coisa que o Santos. E que assim, não é como se fosse um pirâmide da vida, que você subiu e ninguém conheceu. O Caio Jorge não só tinha passagens pela seleção de base em todas as categorias, como na última competição que a seleção brasileira fez, antes dele assumir mesmo a posição no time profissional, ele foi artilheiro do time, o time foi campeão, sei lá, vice, não lembro agora, mas enfim, ele foi super destaque, então tipo, nada justifica a maneira como o Santos procedeu com ele. E aí o que acontece? O jogador ele se sente desvalorizado, desprestigiado. Ele fala, pô, tem cara aqui no elenco que ganha mais que eu e não joga o tanto que eu jogo. É natural, o ser humano se compara, todo mundo se compara entre si, entre seus pares. Então, pesou, beleza, Santos errou. Então, passado, vamos deixar para trás. A gente já sabe que as diretorias erraram, que o Santos teve muitos problemas e errou. Então, esqueçamos isso. Agora vamos falar do que é realidade. A realidade é a seguinte: Caio Jorge disse que não sai sem o Santos receber valores. Porém, ele não disse assim, tem que ser pelo menos tanto. E o Santos estava querendo receber o máximo possível. Porém, o Santos fica muito fragilizado, sendo que o contrato do jogador acaba agora em dezembro, e se o Santos não renova, ele sai de graça, totalmente de graça. O Santos não ganha R$ 1 em cima de Caio Jorge. Ele assina com qualquer time, ele pode assinar com o Barcelona, com o Gênova, com o Al Ahly, não importa para onde ele vai, mas o Santos recebe zero nesse momento. Receberia talvez se houvesse uma transferência no futuro, mas só aquele mecanismo de solidariedade da FIFA, que a gente sabe que é um valor, é uma porcentagem baixa, e que somente se o valor for muito alto é que daí fica interessante. Mas mesmo assim, não é o valor do jogador, é muito abaixo. Então, o Santos precisa receber alguma coisa. Diz, e assim, são as últimas informações, tanto da imprensa quanto do presidente, que o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge, foi para a Europa e voltará com propostas para serem negociadas, e que, se nenhuma proposta for boa para o jogador, entenda, para o jogador, não necessariamente para o Santos, aí sim ele esperaria fechar a janela de transferências, lembrando que a janela de transferências para a Europa abre em 1º de agosto e fecha só no final do mês. Então você tem 30 dias no mês de agosto que a gente teria que ficar nessa ansiedade de vai, não vai, espera, o que vai acontecer, a gente não sabe, e torcendo para que ninguém fizesse uma proposta boa para o jogador, sendo que fazer proposta boa para o jogador é relativamente mais fácil. Porque se você oferecer um valor de assinatura de contrato, o tal do valor de luvas, com um valor bacaninho em euro, e mais um salário bacana em euros, que o cara fala assim, cara, isso daqui muda a minha vida. Um contrato de 4, 5 anos com esses valores, eu mudo a minha vida e da minha família. É difícil um jogador brasileiro dizer não. É muito difícil. Porque qualquer um de nós, cara, se chega uma empresa muito louca e fala, cara, eu quero você, eu vou falar, cara, eu não quero me mudar, sei lá, para o Marrocos. Mas ele fala assim, cara, mas só para você assinar o contrato eu te pago 1 milhão de euros, cara. Pô, vou, cara, porque 1 milhão de euros muda a vida da minha família, cara.
Sabe? Eu resolvo todos os problemas financeiros de todas as pessoas próximas da família. Eu consigo dar casas para todas as pessoas morarem e não se preocuparem mais com dívida de financiamento de imóvel de aluguel, sabe? Muda a vida dessas pessoas. Então eu digo sim. E, e o Santos daí tem que estar limitado a que esse time que faça uma boa proposta para o Caio Jorge também faça uma boa proposta para o Santos. E aí o que o Santos vai negociar? Vai bater o pé com o Caio Jorge, que é o empresário dele, para falar, cara, esse valor é muito pouco. Você diga que esse valor é pouco. Então a gente vai estar na mão do Giuliano Bertolucci, que ele vai dizer para o time que o Santos está achando pouco aquele valor para liberar agora. E daí o time pode falar assim: é tudo que eu posso oferecer, é pegar ou largar, porque senão eu já assino o contrato aqui hoje, dezembro eu tô levando ele de boas. Então a gente está muito preso no que chegou essa negociação. A gente vai ser meio no pegar ou largar, então assim, a gente não vai conseguir uma cifra que realmente reflita o valor do Caio Jorge. Cara, e de verdade, cara, Caio Jorge por menos de 10 milhões de euros é sonho, cara. Tipo assim, não... Caio Jorge, pela idade que ele tem, pela qualidade, por ter passado por seleções de base, ser titular de uma equipe que disputa a primeira divisão, que chegou em final de Libertadores, fazendo gols, sendo participativo, sendo uma peça fundamental dessas equipes, cara, é o tipo de jogador que a Europa quer. É o tipo de cara que, numa situação normal, não sairia por menos de 15 milhões de euros. Mas hoje a gente é refém do que o mercado vai pagar. E o que o mercado pagar, o Santos vai ter que pegar para não ficar de mãos abanando. Cara, infelizmente, essa é a realidade. Se não acontecer, que eu acho pouco provável, nossa, acho muito pouco provável, aí acabando o período de a janela e não tendo nenhuma equipe estrangeira feita a oferta que o staff do Caio Jorge espera e que o próprio jogador espera, aí diz que ele faria uma renovação contratual com o Santos, visando sair ou no final do ano ou na janela do meio do ano que vem. Mas isso tudo, cara, especulação total, sabe? É o que a gente está lendo, é o que o presidente está falando. Cara, não dá para contar. O que, que é a realidade? A realidade é o contrato do Caio Jorge acaba em dezembro, o Santos vai pegar o que derem de melhor agora nesse momento. O que o Caio Jorge fala? Veio 3 times, um ofereceu 5 milhões de euros, outro 4, outro 4. E se ele gostar da opção de um time de 4, que vai pagar só 4 milhões de euros, o Santos vai ter que pegar aqueles 4 milhões de euros para não ficar de mãos abanando. Esse daí é aquele ditado que, você, se você nunca entendeu o ditado do mais vale um pássaro na mão do que dois voando, é esse. Hoje o Santos, infelizmente, está nessa posição. E, cara, temos que torcer para que exista uma concorrência entre equipes europeias a fim do Caio Jorge. Porque daí começa a ficar interessante. Porque se você tem lá uma meia dúzia de equipes com dinheiro para oferecer para o Santos, e daí uma chega e fala, cara, eu estou oferecendo 4, só que o outro quer garantir e fala, eu já pago 6. Só que eu pago 6, tem que me responder hoje. O Santos pega a melhor oferta e leva embora, sabe? Então, tipo, temos que torcer. Quanto mais concorrentes tiverem na jogada, maior a chance do Santos pegar mais dinheiro. Eu acho que no fim das contas a gente acaba sempre caindo naquilo do que é melhor para o Caio Jorge. Se um time oferecer tipo nada para o Santos, mas um salário melhor para o Caio Jorge e, e ele resolver que ele quer isso, acho que acaba ficando na mão dele. No momento, o que o torcedor do Santos mais otimista pode fazer é só isso, é acreditar que o Caio Jorge quer mesmo que o Santos leve alguma coisa nessa história. E aí se torne um fator, uma proposta melhor ou não para o Santos pelo Caio Jorge, pelo jogador. E aí, assim, enfim, ele não foi pro jogo contra a América, segundo as fontes oficiais, por acúmulo de cansaço. Então, acho que nós já podemos ficar de olho aí se terça-feira ele vai voltar a campo contra o Atlético Paranaense. Se ele voltar, a gente já pode ter tipo, uma visão um pouco mais otimista. Que é o que muita gente falou, na verdade, né? Não faz sentido colocar o Caio Jorge para ninguém, e enquanto ele não resolver essa situação, porque mesmo depois se resolver, na verdade, porque se ele já for ser vendido, ele não tem por que correr o risco de uma lesão. Qualquer coisa que entre agora é risco de lesão. Então, eu acho que é muito difícil, assim, se a gente vê o Caio Jorge vai ser muito praticamente, vai ser depois de resolver toda essa situação e só se ele tiver numa condição muito boa. Talvez, se nada for acertado até o final de agosto, de fato, é possível que daí consiga ter algum tipo de negociação para o Santos. Mas é muito difícil que não surja nada, assim, porque o empresário quer ganhar dinheiro. Então, qualquer que pingue na conta dele está valendo. Ele não está nem aí se o Caio Jorge vale isso ou não vale isso.
ele quer o maior dinheiro possível. E vai ter proposta de times do segundo escalão italiano, com certeza vai ter proposta e com certeza vai ser um salário maior do que o Santos pode pagar. Então eu já não vejo assim como o Caio Jorge vai continuar. E daí a gente começa a pensar em como fica o time sem Caio Jorge. Então ontem nós já vimos o Marcos Guilherme improvisado de falso 9, não foi bem. Nós já tivemos, em outros jogos nós tivemos o Marinho improvisado de falso 9, também não foi bem. Achava até que seria, mas não foi. E aí nós temos os reservas naturais, que é o Marcos Leonardo, que acaba entrando muito pouco. O Bruno Marques, que não foi nem relacionado no jogo de ontem. O Raniel, que ainda vai voltar de lesão. E aí nós temos as outras possibilidades, e a que eu acho particularmente que é a que poderia funcionar melhor, é Jean Mota, de falso 9, profissão aí, ofício que ele exerce muito bem, exerceu muito bem no Campeonato Paulista de 2019, e sempre que precisou, na verdade, ele exerce muito bem. Eu fico muito bravo quando ele vai bater a falta, ao invés dele estar lá para completar para o gol. Ele completa muito mais, ele finaliza muito melhor do que ele bate falta, mas ele se mete a bater essas faltas que sempre cabem do mesmo jeito. É uma bola alçada que vai certinho na mão do goleiro. É sempre assim. Então, deixo aí as minhas opções. Eu gostaria de ver o Raniel de volta, mas eu acho que não vai dar para contar com o Raniel, porque o Raniel tem uma coisa meio Luiz Felipe, assim. A hora que ele começa a ir bem, ele se machuca. Então, não conto com o Raniel por zica mesmo. Porque o cara, ele é sério, é muito triste que tenha acontecido tudo que aconteceu com o Raniel, mas ele estava machucado, pegou Covid, e do universo inteiro de atletas que pegaram Covid, só ele teve trombose. Enfim, ele é um jogador que não tem exatamente sorte, ele já trouxe esse azar do Cruzeiro, de São Paulo, e eu sempre achei ele muito bom, mas não consigo contar com ele numa base regular. Então, a minha sugestão é Jean Mota, critiquem à vontade, podem me julgar. Eu concordo com o Danilo no seguinte ponto. Para a zaga, apesar do Luan Pérez estar numa fase espetacular, o nível não cai tanto. A gente tem opção. O Kaique joga pela esquerda em seleção de base, o Kaique sabe jogar pela esquerda e a gente defende o Kaique nesse time. Então, o Kaique é um jogador que pode voltar a assumir o protagonismo, pode assumir essa posição. O Wagner Leonardo está muito bem no Náutico, então ele é um jogador que, de repente, o Santos pode trazer, ele pode voltar bem no Santos também. Eu acho um pouquinho mais complicado, porque ele deu uma entrevista recente falando que foi do plano de carreira dele jogar lá, que o projeto que foi apresentado para ele foi muito bom. Então, assim, tem alguns detalhes, mas eu não acho também que a diretoria não faria esse esforço se falasse, não, realmente, vamos trazer o cara é canhoto, tá jogando bem, vamos dar espaço para ele, assim como hoje está sendo dado espaço para o Kaique, sabe? Então, eu acho que dá para fazer, assim, sem gastar dinheiro, o Santos na zaga se resolve. Agora, no ataque, é um problema que não é exclusivo do Santos, cara. Os times brasileiros estão com dificuldades de acharem o centroavante. E centroavante com qualquer característica, não necessariamente o 9 clássico tradicional que a gente conhece, sabe? Mas, assim, ter aquele jogador de frente que é referência e que faz diferença para o time com qual característica for. O Caio Jorge não é um 9 clássico, mas é o nosso 9, é o nosso centroavante, é o jogador do Santos que a gente confia. Hoje, quando o Caio Jorge não joga, a gente não sabe quem confiar. Tanto que o Diniz preferiu improvisar o Marcos Guilherme fazendo falso 9 do que colocar tanto o Marcos Leonardo quanto o Bruno Marques, que sequer foi relacionado. E que a gente conhece as qualidades, mas também conhece as limitações dos dois, tanto do Marcos Leonardo quanto do Bruno Marques. A gente sabe que tem as limitações. O Raniel, eu concordo com o Danilo, eu queria ver o Raniel, cara. O Raniel sempre mostrou uma qualidade, assim, tipo, você fala, não, esse cara tem potencial, esse cara mostra qualidade. Só que ele é muito azarado com lesão. Muito azarado. Ele é o tipo do cara que é capaz de voltar dessa lesão, pegar uma sequência ali, uns 2 jogos ruins, torcida criticando e falando, pô, o Diniz tem que tirar. Daí o cara vai lá, mete 2 gols, ganha um jogo, aí daqui a pouco faz mais 2, mais um ali que salva o time no finalzinho, não sei o que. A torcida começa a se empolgar, pau, vai acontecer alguma coisa e o coitado vai voltar pro DM. Então, assim, é uma dificuldade nacional achar um centroavante, então a partir do momento que o Caio Jorge não tiver mais no Santos, a gente vai ter essa dificuldade. Seja com o que a gente vê no elenco, seja com o que o Santos possa trazer de fora. Lembrando que em agosto abre a janela internacional, o Santos pode tentar trazer alguém, mas lembre-se, o Santos não tem dinheiro, então o Santos traria alguém que fosse de graça.
alguém que acabou o contrato e que queira estar voltando para o Brasil, né? Também tem isso, porque tem muito jogador que encerra o contrato e ele fala, cara, eu não vou voltar para o Brasil, cara, eu vou ficar na Europa porque eu tenho mercado, cara. Tipo, eu tô saindo de repente de jogar num campeonato, sei lá, num campeonato alemão, num campeonato espanhol, só que tem um time português que tá afim de me contratar, tem um time turco que quer me levar, contrato 2, 3 anos no fim da minha carreira. É um jeito de eu ganhar ainda mais, manter um padrão de vida mais alto, ajudar aqui, manter minha família na Europa, que é uma realidade bem diferente da realidade brasileira, sabe? Então você pensa, alunos que estão aprendendo, filhos que estão aprendendo outro idioma e com uma qualidade de ensino que aqui seria caríssimo para o cara manter, sabe? E que lá talvez seja um padrão razoável. De investimento, cultura diferenciada do Brasil. Eu não estou questionando qual cultura é mais válida, qual que é melhor, qual que é pior. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem cultura tão rica quanto, talvez ela seja menos valorizada por nós brasileiros. Mas assim, o cara tem acesso a coisas que ele talvez só tivesse se fizesse uma viagem a turismo, sabe? E lá ele vai ter no dia a dia, a família dele vai ter no dia a dia, e depois, quando ele voltar, se ele decidir voltar, aí ele aproveita a cultura brasileira na volta, até porque daí ele vai ter uma vida bem melhor, com um padrão de vida que vai permitir que ele aproveite essa cultura que quando ele era pobre lá, crescendo, jogando futebol, matando aula, ele não podia fazer, sabe? Então, assim, são outros aspectos, outras coisas que a gente tem que pesar. Então, eu vejo muita dificuldade. Eu gosto da ideia de tentar o Jean Mota como falso 9, é uma alternativa. Eu não vejo problemas em treinar e colocar em campo para ver se funciona. Porque o Jean Mota como falso 9, como São Paulo, cara, o cara foi o craque do Campeonato Paulista. Cara. Só isso. Então, assim, a gente sabe que ele consegue jogar nisso e desempenhar bem. Então, a gente pode tentar essas opções. O Sanches poderia ser o segundo volante tranquilamente no lugar do Jean Mota. Ele já fez isso muito bem, sabe? Então, é um cara, assim, que o Sanches ali naquelas 3 posições que a gente tem no meio de campo hoje, ele executaria bem todas. É claro que umas melhores que as outras, assim, né? Primeiro volante, por exemplo, ele poderia jogar, mas não seria o marcador, até porque ele já tá mais velho e é difícil acompanhar. Mas ele executaria. Se o técnico falar, vai lá e joga, ele joga. E não cairia tanto nível. Mas daria para fazer. Os outros jogadores, o Raniel, eu gostaria de vê-lo, mas ele tem que estar inteiro e torcer para que a zica dele tenha ido embora. O Marcos Leonardo tem potencial, mas parece que ainda não encaixou com o Santos. A gente viu ele jogando bastante quando o Caio Jorge esteve fora e parece que nunca encaixou. E o Bruno Marques é uma característica diferente que parece que não agrada o Diniz. Agradava ao Cuca, sabe? E eu acho, e assim, isso é uma coisa que eu falo com o Danilo, eu acho que eu não falei em vídeo nenhum ainda, mas o Bruno Marques, ele tem as suas características que podem mudar um jogo se o jogo tiver complicado. E o Diniz tem que saber aproveitar, fazer isso em favor do Santos, em favor dele. Quando que é? Aquele jogo que a gente não tá conseguindo furar e que vai começar a meter cruzamento na área. Não, ele vai pôr o Madison para ser centroavante. Cara, pelo amor, cara, põe o teu jogador, cara. O cara é gigante, ele é bom de cabeça, já provou que joga bem de cabeça, não joga só bem de cabeça, mas joga muito bem de cabeça, coloca o cara na área. Você pode pôr o Madison do lado também, sabe? Daí você tem 2 caras para cabecear as bolas que você vai ficar jogando na área. Só que a gente vê que, sei lá, não sei explicar, mas o importante existem opções no elenco do Santos para as 2 posições, zaga e ataque, só que eu acho que no ataque a gente vai sofrer muito mais para achar um provável substituto aí com o Caio Jorge saindo. Pois é, o Diniz comentou sobre o Bruno Marques na entrevista e ele até falou que ele acha que o Bruno Marques não está pronto ainda para entrar em campo. Ele diz que tem acompanhado o jogador nos treinamentos, mas de fato o que dá a entender pela entrevista é que ele não gosta mesmo do estilo do Bruno Marques. O problema é que o Santos segue cruzando bolas sem ter o Bruno Marques lá. Então, assim, você não quer pôr o Bruno Marques, tudo bem. Só que você vai ter que inventar um jeito para não precisar cruzar, então. Você vai cruzar pro Giamota, você vai cruzar pro Marcos Guilherme, você vai cruzar pro Marcos Leonardo, cara, é tudo um bando de anão, mano. Então, não adianta, assim. Primeiro que o pessoal não sabe cruzar direito, né? Felipe Jonathan não cruza bem, Pará não cruza bem, o Giamota acerta 1 de cada 10 e o Marinho não tem esse perfil. Nenhum deles é bom de cabeça, assim. Então, daí, se você for colocar, por exemplo, o Matos de centroavante, só que é uma improvisação, assim, que já começa a ficar meio absurda, né? Até porque o Madison provavelmente vai ser o lateral direito, já que o Pará não pode jogar, e aí tá todo mundo naquela esperança, tipo, o Pará não vai ser titular, é agora que ele perde a vaga. Vamos ver se isso acontece. Mas não dá para saber ainda, assim.
Não sei muito bem o que o Diniz está pensando para o caso do Pará, mas como você disse, o Jean Mota, ele está até que bem de segundo volante, mas ele está improvisado lá. Ele se improvisa em todos os lugares. Quem não é craque em nenhum lugar, ele joga mais ou menos em todos. E aí o Sanches pode assumir aquela posição e ele pode ir de falso 9 tranquilamente. Assim, ele não vai ser tão eficiente taticamente quanto o Caio Jorge, mas eu acho que ele é muito esperto para fazer essa colocação e finalizar. Eu estou colocando o Giamota porque num dos resenhas Santista da Cultura Litoral, que é um programa que o Mundo Lutar apresenta, com o Noronha, o Caio Couto lá, teve uma discussão assim que o Caio Couto defendendo que o Jean Mota tinha sido mais útil para a história do Santos do que o Luan Pérez. Acho que era essa a comparação. Ou o Lucas Veríssimo, não sei. E, não lembro qual que era. Talvez fosse o Luan Pérez. Mas aí a questão era tipo assim, quem que tinha feito coisas importantes na hora que precisava, né? O Giamota marcou o gol da classificação para a Libertadores, o gol da classificação na fase de grupos da Libertadores. Então, o Giamota ele aparece nesses momentos marcando gols aí, né? Então, eu acho que seria uma opção bastante válida se o Diniz conseguir abrir mão dessas convicções dele e olhar um pouco para o próprio time, assim. Não precisa de muita criatividade porque já foi feito. Nós já tivemos o Giamota de falso 9 e ele sempre foi bem. Não é que ele, às vezes, acerta um gol e aí joga 10 jogos mal. Assim. Não, toda vez que ele entrou de falso 9 ele foi bem. Só não entrava, eu acho, é porque o Caio Jorge estava lá e o Caio Jorge exerce uma função tática muito melhor, assim, a parte de movimentação e tal. Eu acho que deveria tentar o Giamota. E não tentando, vamos ver quem é. É isso, tudo é isso para chegar no ponto, né? Vamos ver contra o Atlético Paranaense quem entra de titular de centroavante, para a gente até ter uma noção do que é que o Diniz pensa, e dependendo de quem entrar, vamos ver o que é que vai fazer como centroavante. O Marcos Guilherme já vimos, não foi bem, inclusive são 2 jogos que o Marcos Guilherme não vai bem saindo daquela posição de ponta esquerda, então eu acho que o Lucas Braga vai para o banco mesmo e o Marcos Guilherme vai ser o titular dessa ponta esquerda. E aí a gente começa a fazer as experiências. Assim. Vai ser o Marcos Leonardo titular? Não sabemos. Vai tentar o Gilmar? Não sabemos ainda. Vamos ver o que é que o Dinizão da Massa vai trazer aí para nós contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Santos está. A gente previu quando chegou o Diniz, e não é uma previsão, assim, nossa, porque nós somos futurólogos e tal. É normal de qualquer time, altos e baixos. O Crespo chegou no São Paulo ganhando tudo, jogando tudo, e no Brasileiro São Paulo tá mal, sabe? Então, tipo, a gente tem que valorizar desfalques, suspensões. Muita lesão, jogador convocado, tem vários problemas nesse sentido que todos os times têm, sabe? Então o Santos também está no momento de instabilidade. Então, assim, o Santos começou, fez uma sequência boa contra equipes complicadas, conseguiu ganhar alguns jogos. Agora, contra times que eram mais acessíveis, deixou de marcar pontos que a gente esperava. E a gente colocou no nosso vídeo que era importante fazer os 6 pontos nesses 2 jogos, porque agora vem outra sequência complicada. Não aconteceu. Ok, a gente tem que deixar isso no passado, tem que pegar o que a gente fez de bom, trazer, e o que é de ruim, corrigir. É para isso que serve o passado, para a gente corrigir e ficar melhor. Mas ignorar isso para a cabeça, sabe? Não pode deixar isso pesar, porque faz parte, cara. Ainda é uma equipe em formação, ainda é uma equipe aprendendo a jogar o estilo de futebol do Diniz. E conforme você vai mexendo na estrutura da equipe e alguns jogadores não podem jogar, faz diferença, porque os jogadores, cara, os caras têm feito um treino antes de cada jogo. Como que você vai entrosar um cara que acabou de começar a treinar com o time, sabe? Porque ele não era titular, tá sempre treinando entre os reservas, mas daí agora ele vai ter que assumir a função, porque o titular tá fora, seja o Caio Jorge Luan Pérez, e aí ele tem que estar entrosado já da noite pro dia. Não acontece assim. Leva-se um processo, é um processo. O cara também. Aí ele tá mais atrasado no processo do time do que o restante, porque o restante está numa pegada e tal. Então a gente tem que pesar tudo isso, tem que ter calma, tá? Então, assim, eu e o Danilo, a gente queria fazer um vídeo de análise do Diniz e a gente decidiu segurar mais um pouco,
sabe? Por quê? Porque a gente também tem que dar tempo para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Era muito fácil fazer um vídeo do Diniz depois da sequência que a gente saiu bem e ganhando do Atlético Mineiro e exaltar, falar, nossa, o Diniz chegou, arrepiou, tal, não sei o quê. Assim como é muito fácil a gente chegar e descer o pau no Diniz agora depois dos 2 últimos resultados, sabe? A gente não vai estar sendo justo. Então, assim, para ser justo, a gente vai esperar mais um pouco. Então, o Santos agora vai ter Atlético Paranaense, vai ter Palmeiras, são jogos muito difíceis, vai ter Bragantino, sabe? Então, são jogos bem pesados, bem complicados, e a gente daí, com essa sequência inteira, a gente analisa a sequência como um todo, não só jogos assim, tipo, grupinho de 3, 4 jogos. Não, daí nós vamos falar, cara, passaram muitas rodadas, agora a gente pode dar uma primeira análise, isso que a gente pode revê-la no futuro, em função do momento do Santos e do que estiver acontecendo. Então, mesma coisa nossa torcida. É horrível perder o jogo do jeito que foi, é horrível, cara. É horrível não ganhar os jogos dentro da Vila contra times que a gente sabe que são bem mais limitados. Nossa, é terrível. A gente tá tão acostumado com o Santos jogando bem na Vila e ganhando e tal, que a sensação é, nossa, assim, parece que o time da noite pro dia virou um lixo inteiro que ninguém mais serve para mais nada, sabe? Só que não, calma, vamos analisar. Lembrem-se, a gente estava no momento que o Roland saiu, que a gente pensou, cara, esse ano se não cair, tá excelente, tá maravilhoso. E de repente, por uma sequência boa, a gente já tava, agora tudo é festa, vamos brigar lá em cima. Calma. O ideal é um campeonato sem susto esse ano, porque esse ano é terrível em termos financeiros, esse ano é terrível. Do que a gente pode ou não pode reforçar, e é sempre não pode. O pouco que a gente reforçou foi empréstimo, foi jogador sem contrato, sabe? Então, calma, torcida, vamos esperar mais um pouquinho para daí sim a gente fazer uma crítica mais justa, inclusive podendo pesar mais se o negócio for mais terrível, ou podendo elogiar um pouco mais se as coisas continuarem evoluindo e a gente vê que está melhorando e a gente conseguir enxergar onde que o Diniz quer levar esse time. É isso, galera. Pois é, eu já vi vários comentários ontem, né, depois da derrota, que o Diniz vai cair, que o Diniz vai rodar daqui a pouco, que não vai durar muito tempo. E não tá na hora ainda, assim. Eu acho que, como eu falei no vídeo, eu acho que o time tem melhorado. Quando o time cria muito e peca por finalização, ele pelo menos está criando. Já é uma melhora com relação ao time que não criava. Antes o Santos era um time que não criava. Então eu acho que nós temos que dar um pouquinho de tempo para o Diniz cobrar no que tem que ser cobrado, e tem muita coisa que o Diniz deve ser cobrado, mas ver se o time vai melhorando, pelo menos. Eu acho que o que a gente tem que cobrar é o Diniz tem que aprender com os próprios erros e tem que melhorar a cada jogo. Então vamos ver aí como que ele vai desempenhar contra times mais fortes, porque contra os mais fracos a gente já viu que o time vai muito mal, aparentemente, né? Então vamos ver aí se contra o Atlético Paranaense, Palmeiras e Bragantino, que é uma sequência pesada, o Santos consegue suprir essas novas carências que o time vai ter agora, né, de Luan Pérez e Caio Jorge, e recuperar esses pontos que foram perdidos aí nesse meio de caminho e decidir um jogo fora de casa, pelo amor de Deus, não ganha nenhum jogo fora de casa. É isso. Nunca vi um time que não gosta de tirar o pijama. Tudo bem, a gente tá na pandemia, a gente não tira o pijama em casa, mas, pô, Santos, faz favor, né, cara? Vamos começar, pelo menos, a assustar os caras fora de casa, né, cara? Pelo menos dar sufoco nos caras, fazer um golzinho ali. Vamos, né, pô? Só tira o pijama e vamos trazer 3 pontos aí em algum jogo fora. Galera, obrigado aí por acompanhar nosso trabalho, obrigado aí por assistirem os vídeos. Vamos continuar torcendo pelo Santos e continuem aí acompanhando aí o trabalho dos meninos dos meninos de fora da Vila. Muito obrigado, um abraço. Isso aí, pessoal. Curtem, compartilhem, comentem aí se vocês acham que quem que é o substituto do Caio Jorge, quem é o substituto do Luan Pérez, deixa sua crítica, fala aí, mete a sua corneta no Jean Mota, que eu acho que tem que ser o falso 9. E compartilhem, estamos também no Spotify, para cima deles. Um grande abraço, até logo. Tchau, tchau, gente. Abraço!